Olá, povo do bem! Eu sou Cássia Mouta, terapeuta holística e consteladora, e hoje eu vou falar com vocês sobre a segunda lei básica da constelação familiar, que é a lei da hierarquia. Relembrando, a constelação familiar é uma terapia energética criada pelo psicanalista alemão Bert Hellinger no final da década de 70, e a sua base são três leis: a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. Hoje vamos falar sobre a lei da hierarquia. Supondo que a nossa família seja uma empresa. Toda empresa tem minimamente um presidente, diretores, gerentes e funcionários. Às vezes tem presidente, vice-presidentes em vários graus, vários diretores, vários setores, vários supervisores, vários funcionários. Cada empresa tem o seu tamanho e o seu organograma. Mas por que existe esse organograma? Ele existe para que as coisas funcionem bem. Se a empresa ela for uma indústria, para que os produtos sejam produzidos, para que os produtos sejam enviados para as lojas, para que os produtos sejam vendidos, para que a manutenção seja feita, para que as reclamações sejam ouvidas e atendidas, para que os produtos sejam melhorados e para que tudo isso dê lucro para os sócios da empresa. Então, para que tudo isso funcione bem, há setores responsáveis por cada pedacinho desse processo. E cada pedacinho desse processo, então, tem um chefe, um gerente, um supervisor, seja o que for. E aí a união do serviço desses vai ser respondido a um outro chefe, vamos supor que seja um diretor. E todos os diretores vão responder a um outro chefe, digamos, o presidente da empresa, para que a empresa funcione bem e dê lucro, que é a sua finalidade primeira, certo? Da mesma forma funciona uma família. Na família, cada membro da família tem a sua posição na estrutura hierárquica da família. Então, é como se pai e mãe fossem os presidentes da empresa. Os filhos fossem um nível abaixo deles nessa estrutura organizacional. Então, os netos, um grau abaixo dos filhos nessa estrutura organizacional. Então, para que o funcionamento da família seja pleno, para que as relações dessa família sejam harmoniosas, é necessário que cada um esteja no seu lugar, ocupe o seu lugar, com as suas funções, assim como os funcionários de uma empresa. Então, supondo essa família de 3 gerações, pais, filhos e netos, os netos estão nas suas posições e devem se reportar aos seus pais, que estão nas suas posições e devem se reportar aos pais deles. E essa posição hierárquica, assim como numa empresa, deve ser respeitada. Porque se um funcionário de uma empresa bypassa o seu chefe e fala diretamente com o diretor ou com o presidente da empresa, provavelmente vai gerar um grande problema. Então, da mesma forma, não é que um neto não possa falar com os avós de forma alguma, mas hierarquicamente eles se reportam aos pais e os pais se reportam aos pais que se reportam aos pais. Então, se cada um ocupar o seu lugar na família, todos ficam bem, porque cada posição na família tem um grau de responsabilidade. Cada posição na família tem a sua função, como um motor de um carro. Cada peça tem a sua função. Se eu trocar peças de lugar, esse motor não vai funcionar bem ou até não vai funcionar. Da mesma forma, uma família. Se trocamos peças de lugares, por exemplo, um filho acha que o pai, por exemplo, é muito fraco e ele se sente superior a esse pai e ele se coloca em tomadas de decisão ou em postura, em comportamento e principalmente energeticamente como maior do que esse pai. As responsabilidades que pertencem a esse pai
serão pesadas demais para esse filho, porque ali não é o lugar dele. É como se o funcionário do chão de fábrica quisesse ocupar o papel de presidente. Ele pode ter estudado, mas ele não tem, vamos supor, a experiência necessária ainda para ser o presidente. Então, a responsabilidade que vai recair sobre ele, que de repente quis fazer essa mudança, vai ser muito grande, ele não vai dar conta. Já o presidente, ele arca, tenha ele forças ou não, ele arca com essa responsabilidade. Assim como os nossos pais, tenham eles de fato forças ou não, eles arcam com a responsabilidade do que lhes cabe. E ao filho, cabe arcar com as suas próprias responsabilidades e olhar para os pais com a consciência de que vocês dão conta do que lhes cabe. Eu sou apenas o filho. Em relação aos meus filhos, eu darei conta do que me cabe, porque eles são apenas os meus filhos. Cada um no seu lugar, ocupando o seu lugar, o seu papel e o seu grau de responsabilidade. Essa é a melhor forma para que o sistema familiar tenha harmonia, força e amor. Fica a dica, uma boa reflexão para você. Eu escrevi um livro, Constelação Familiar em Contos. O link está aqui na descrição, que conta de forma lúdica toda a filosofia da constelação familiar. Para quem entende de constelação ou para quem nunca ouviu falar, entender essa filosofia, essa forma de pensamento. Apenas com essa consciência somos capazes de harmonizar muitas das nossas relações, sejam elas familiares, amorosas ou profissionais. Então, se ficou interessado, dá uma olhadinha aqui na descrição, clica no link, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. É um prazer imenso compartilhar o meu conhecimento com vocês. Mais uma vez, grata pela atenção e paz pela paz.